Bom dia, pessoal! E aí, todo mundo preparado para a aula de hoje? Hoje, dia 14 de julho, a gente vai ter aula de ciências e de educação física. Ciências vai ser com tia Michele e a de educação física vai ser o link que eu vou colocar logo após esse vídeo lá do Educa Serra Digital. Agora, na nossa aula de ciências, abra o seu livro na página 98. A gente vai começar a estudar sobre invenções, quente e frio. Qual é a temperatura dentro de um copo cheio de gelo? Você já parou para pensar nisso? Nesse capítulo, nós vamos estudar instrumentos de medida, como os termômetros, que servem para medir as temperaturas. Também vamos estudar as misturas e as transformações pelas quais a água passa quando está em diferentes temperaturas. Você já usou um termômetro? Em caso afirmativo, coloque aqui em qual situação. Você já viu água que não é líquida? Em caso afirmativo, em qual situação? Coloca aqui e explique como é que se faz o gelo. Olha só que aula prática ótima para a gente fazer em casa durante essa pandemia. Com a ajuda de um adulto, que você vai precisar para lhe ajudar, separe esses materiais. Colheres descartáveis ou palito, pode ser palito de picolé, palito de dente, palito de espetinho de churrasco, copinhos descartáveis e frutas. Como fazer? 1. Com um adulto, faça o suco de uma fruta que você gosta. 2. Coloque o suco em copinhos plásticos pequenos. Em cada copinho, coloque também uma colher descartável ou um palito. 3. Leve tudo ao congelador e deixe por algumas horas. 4. Retire os copinhos do congelador e solte os blocos gelados. Agora é só saborear o seu picolé de frutas. Quando vocês fizerem, tire uma foto e manda para a tia, combinado? Agora vamos falar sobre termômetro, que é um instrumento de medida que serve para a gente medir a temperatura. Com esse tipo de termômetro aqui que está aparecendo na sua tela, nós podemos medir a temperatura do ambiente. Podemos usar um termômetro que contenha álcool colorido na sua coluna. Estão vendo essa bolinha vermelha aqui, ó? É um reservatório de líquido que contém álcool colorido. Esse líquido vai subindo conforme a temperatura vai aumentando. E essa reguinha aqui, ó, é uma escala graduada que vai de 0 a 5. E a coluninha do meio está subindo com o líquido colorido conforme a temperatura aumenta ou diminui. Temos esse outro tipo de termômetro. Esse é um tipo de termômetro clínico, que é usado para medir a temperatura do corpo humano. Quando a gente tem febre, a nossa mamãe coloca ele para ver com quantos graus o nosso corpo está. Eles podem ser digitais ou conter líquido em seu interior. Estão vendo que esse aqui no meio, ó, ele tem um canalzinho que também tem o líquido. Conforme a temperatura do corpo sobe, esse líquido vai subindo até parar onde está a temperatura. Observem que nesse caso a temperatura está em quase 37 graus. Estão observando? E a gente tem o termômetro clínico digital, que também é usado para medir a temperatura do corpo humano. Nesse caso, ele tem um visor digital com números que indica a nossa temperatura. E hoje em dia, a gente, quando está indo a alguns lugares, sempre nas portas dos comércios estão nos abordando com esse outro tipo de termômetro, ó, que parece uma pistolinha. Ele também é digital. Agora, na página 101, vamos trocar algumas ideias sobre o que a gente acabou de estudar. O que são instrumentos de medida? E em seguida, termine de preencher o esquema. Então, aqui nós vamos colocar alguns nomes de instrumentos de medida. Por exemplo, o termômetro, que serve para medir o que, gente? A temperatura. Olha esse, o relógio. É um instrumento de medida, né? A gente mede o que com o relógio? As horas. E a fita métrica? A gente usa para medir o quê? A altura, o tamanho. E também temos a balança, que ela serve para medir o
peso. Então, o termômetro, o relógio, a fita métrica e a balança são invenções humanas que nos ajudam a medir alguma coisa. Pode ser temperatura, horas, tamanho em centímetros ou em metros e o peso em quilos. Agora, ainda na página 101, vamos completar esse cartaz aqui com as palavras que tem aqui, ó, nesse banquinho de palavras, que é reservatório, termômetro clínico e escala graduada. Então, vamos lá. Como medir sua temperatura? Antes de usar eu vou usar o reservatório, o termômetro ou a escala graduada para medir a temperatura de alguém? Isso mesmo, o termômetro clínico. Então, antes de usar o termômetro clínico, devemos segurá-lo pela extremidade oposta ao reservatório e agitá-lo com cuidado. A coluna de líquido deverá diminuir e ficar próxima do reservatório. O termômetro é colocado na axila com o reservatório voltado para dentro. O braço da pessoa deve envolvê-lo. Aguarde cerca de 4 minutos. Verifique o ponto que o líquido atingiu em relação à escala graduada, isso mesmo. Agora, na questão 3, indique a temperatura marcada na fotografia do último termômetro. Vamos observar? Olha aqui esse último termômetro. A temperatura do líquido chegou no número qual? Isso mesmo, no 38. Agora, na questão 4, a gente tem aqui uma experiência que era pra gente fazer na escola, mas a tia Michelle fez em casa e vai só passar os dados para vocês. Olha só, aqui eu tenho uma professora com os alunos e ela tá com um copo de água e um termômetro dentro e vai colocar esse copo de água no sol. Ele deu uma temperatura de 34 graus. Agora ela foi lá e colocou ele na sombra. Ele deu 31 graus de temperatura. Depois ela pegou o termômetro e colocou ele numa folha preta, no meio do sol. E deu 37 graus. Depois colocou na folha branca e só deu 35. Foi lá para o parquinho da escola, onde tinha muito sol, e deu 39 graus. Depois foram para debaixo de uma árvore e a temperatura chegou a 36 graus. Agora, vamos responder uma tabela logo em seguida. O que nós fizemos se a gente estivesse na sala de aula, na escola, junto com o professor? Nós fizemos o quê? Nós vimos a medição da temperatura em diferentes locais. E o que nós observamos? Nós verificamos que o termômetro marcou temperaturas diferentes. Agora aqui a gente vai anotar aquelas temperaturas lá da telinha anterior. O copo de água ao sol deu 34 graus. Quando colocamos o copo de água na sombra, pulou para 31 graus. Na superfície branca, no papel branco, deu 35 graus. E lá na superfície preta, no papel preto, ficou em 37 graus. Aumentou a temperatura porque as cores escuras, elas retêm mais calor e mais luminosidade. Na areia do parquinho, deu 39 graus. E já na areia do parquinho, embaixo de uma árvore, só deu 36 graus. E agora chegou a hora do Momento Fluência. O textinho de hoje é esse, cujo título é Bidu. Vamos acompanhar a leitura? Bidu é muito danado. Sua dona é Maria Bonita. Toda noite ela vai passear com Bidu. Na praça, ele corre para lá e para cá, rola na grama, sobe no banco e fica latindo. A meninada adora o cachorrinho Bidu. Observaram como tia Michelle leu esse texto com prosódia, com ritmo e entonação adequados? Lembrem que ao treinar essa leitura, um leitor fluente tem que ler no máximo em 30 segundos. Treinem bastante a leitura, combinado? E agora, tia Michelle vai lembrar que vocês têm que fazer as atividades, treinar a leitura. Não podem esquecer de tirar a foto para mandar para a tia. E o principal, daqui a pouquinho, após terminar esse vídeo, eu vou colocar o link da aula de Educação Física, que vai ser pelo Educa Serra Digital. Não esqueçam de assistir. Um grande beijo e tchau, tchau!